para aclimatarmos a nossa mente, leremos uma mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos cabos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando vigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, sabe muita importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em um mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo todavia a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fogo, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, Emmanuel alerta que muitas vezes, por tombarmos, nós desanimamos. Diante de qualquer empecilho, dificuldade, intempérie, a criatura humana para a sua marcha ascensional. E nessa parada, nesse estacionamento, já que o Espírito não regride, vem a irmã dor, porque ela funciona como o cajado do pastor. O cajado do pastor nos busca em quaisquer circunstâncias existenciais para prosseguirmos a marcha ascensional, a fim de acessarmos um dia a plenitude ou a paz interior. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de bondade e misericórdia, fonte de todo bem, aqui estamos, agradecidos e ajoelhados em espírito diante da tua obra, para agradecer o aprendizado, as provas e até as expiações, que são mecanismos da lei para prosseguirmos na nossa sese espiritual. Abençoe, Senhor, os nossos esforços. E nesta noite, prepara o nosso coração para que possamos ouvir a mensagem trazida pelo nosso irmão Marcelo, sob a inspiração dos amigos do mais alto, a fim de levarmos material rico e fértil no hino do coração e da consciência, aplicando este material para o nosso crescimento na construção de um mundo melhor, de uma vida mais harmoniosa, de uma convivência mais pacífica. Guarde-nos, Senhor, no seu amor, inspire o nosso irmão e nos ampare a todos
todos aqui presentes nesta noite, encarnados e desencarnados. Que assim seja. A palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco nessa noite de hoje. Que a gente possa estar aqui com o coração em gratidão, ajoelhados em espírito, e em gratidão por termos essa oportunidade de estudarmos a ciência espírita, a filosofia espírita, que nos traz tanta luz ao coração, à nossa mente, ajuda a consolar a nossa emoção. Então que possamos, todos nós aqui, entrarmos naquilo que chamamos de egrégora, que é essa interação de energias, quando a gente eleva os pensamentos em conjunto e acessa um pouco das energias dos planos espirituais superiores. Meus irmãos, hoje nós trouxemos a temática paz interior, desafios e soluções. Nós percebemos que hoje o mundo está passando por momentos delicados, desafiadores, devido a essas questões ligadas à pandemia, ligados a conflitos diversos que o planeta ainda vive. E a gente percebe que a doutrina espírita tem algo a dizer, tem algo a contribuir para que a gente encontre um pouco mais de serenidade interior diante desse ambiente tão hostil que a Terra tem apresentado para nós. Nós sabemos que o plano em que vivemos, que é o plano físico, ainda é um plano de provas e expiações, ou seja, aqui na Terra ainda não dá para se viver uma paz completa, uma felicidade completa, mas existe possibilidade de estarmos em um certo nível de tranquilidade interior, mesmo diante desses desafios, no momento que nós temos conceitos e valores dentro de nós que faz com que percebamos que tudo isso é passageiro e que existe uma realidade maior por detrás de tudo isso. Que nós não somos corpos, que nós somos almas, que estamos encarnadas provisoriamente aqui na Terra, mas que em breve deixaremos, para talvez depois retornarmos aqui ou em outro lugar, para continuarmos a nossa evolução. Então, o estudo que preparamos hoje, ele está fundamentado totalmente, quase totalmente, no Livro dos Espíritos. Esse livro foi publicado por Allan Kardec no século XIX, no ano de 1857. Esse livro foi publicado em Paris. Então o estudo ele está fundamentado totalmente nessa obra. Na questão 920, nós temos uma pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais. Lembrando que essa obra é uma obra de perguntas e respostas, ou seja, é uma obra onde Allan Kardec usou a pedagogia socrática de ensinar através de perguntas. Um lugar aqui, Reinaldo. Então, a gente percebe que através de perguntas nós aprendemos melhor um determinado conhecimento. E essas perguntas foram feitas a vários médios, diversos médios na Europa, e segundo as próprias obras da época de Allan Kardec recolheu essas respostas de mais de 1.100 espíritos espalhados pela Europa e pela América também. E ele reuniu essas respostas dentro da concordância da universalidade do ensino e da coerência e da lógica, e essas respostas que nós estudamos aqui. Essa questão está na quarta parte de O Livro dos Espíritos, que é onde fala sobre as leis, a terceira, as leis morais, e na quarta,
ele fala sobre as penas e os gozos terrestres. Bom, nessa questão 920, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? E os benfeitores respondem o seguinte: não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, nessa parte, meus irmãos, o Espiritismo ele fala que aqui na terra nós não encontraremos realmente uma plenitude o tempo todo na nossa existência. Nós vamos passar por provas porque isso faz parte da realidade do próprio planeta. O próprio Cristo, Jesus, quando ele caminhou pela terra, ele disse que no mundo teríamos muitas aflições, mas que não era para nos ficarmos com medo, nos exacerbar, porque ele venceu o próprio mundo, através da mensagem, do exemplo dele. Então, provação todos temos. E também algumas expiações, que são provações mais intensas, são débitos que nós trazemos do passado e que nós temos que passar por algumas dificuldades aqui para despertarmos para alguma coisa. Então esse mundo aqui ainda é um mundo de provas e expiações. Mas não quer dizer que nós não podemos amenizar esses sofrimentos, essas provações e essas expiações através de práticas, de comportamentos mentais, emocionais e atitudinais que faz com que nós alinhemos as leis da vida, as leis que regem o cosmos. E é nesse sentido que o Espiritismo vem nos esclarecer, nos explicar quais são essas leis. Que leis são essas que podem reger o nosso cosmo interno, que está em consonância com o cosmo externo e que podem nos trazer uma sensação de paz interior, mesmo no mundo com tantos conflitos. Os espíritos dizem que o processo de reencarnação é mais doloroso para a alma do que o processo de desencarnação. A desencarnação, a alma está deixando o corpo e voltando para a pátria espiritual, para a pátria verdadeira. A reencarnação não, ela está deixando uma atmosfera e ela está se ligando a algo que é impermanente, que é a matéria. Ela está encarnando em um corpo que muitas vezes vai adoecer, que muitas vezes vai passar por dificuldades. Qualquer coisa esse corpo para de funcionar, ou seja, é de uma fragilidade muito grande. E como a alma entra no processo de esquecimento provisório da sua realidade espiritual, muitas vezes nós vivemos aqui na Terra, achamos que nós somos o corpo, e aí o sofrimento aumenta mais ainda. Aumenta por aqueles que partiram e achamos que não vamos vê-los mais, e aumenta às vezes pelo medo de nós também morrermos, desencarnarmos e virarmos o nada. Então a proposta espírita, assim como a proposta de todas as religiões sérias, é uma proposta de trazer uma dimensão espiritual para a nossa mente, a ponto de nós mudarmos os nossos valores, nós chamamos de reforma íntima, e começarmos a enxergar o mundo com olhos espirituais, com os paradigmas espirituais e não materialistas que nos fazem sofrer. Porque quando nós temos um paradigma espiritual, os nossos sofrimentos diminuem de tamanho. As dificuldades se tornam mais brandas, porque a gente compreende melhor o porquê estamos passando pela situação que estamos passando. Então nós temos condições de ter mais resignação diante das aflições, nós temos condições de ter mais coragem para lutar um bom combate, como Paulo de Tarso diz, nós temos mais ânimos, mais entusiasmo diante da vida. A palavra entusiasmo significa Deus em nós. Então nós sentimos mais a presença de Deus em nós, na medida que nós melhoramos nossos paradigmas de vida. Na questão 921, Allan Kardec continua perguntando aos benfeitores. Eu peço licença aos amigos, porque o estudo vai ser bem metódico assim, porque nós aprofundamos nessa parte aí do Livro dos Espíritos.
Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? E olha bem o que os Espíritos respondem. O homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então veja bem, o que os Espíritos dizem é que a maioria dos nossos sofrimentos aqui na Terra, tirando aqueles que fazem parte da própria natureza do planeta, do plano, que é físico, mas a grande maioria do sofrimento é causado pelas nossas próprias atitudes, pelo nosso próprio desregulamento das nossas ações, dos nossos excessos. E aí a gente pega desde sofrimento orgânico, quanto sofrimento emocional também. Sofrimento orgânico é básico. Muitas vezes começamos a sentir alguma coisa por causa de algum desequilíbrio, seja na alimentação, seja no hábito de vida, né? Um indivíduo, por exemplo, que ele perde muitas noites de sono em atividades e não dá ao corpo a oportunidade para ele se refazer através do período onírico, ele está realmente desequilibrando o sistema imunológico do corpo, o sistema endócrino, porque ele está num ritmo de vida que o corpo não comporta, e ele pode aguentar enquanto ele é jovem. Depois de algum tempo, o corpo vai gritar e vai aparecer alguma doença, e aí ele vai ter que parar e prestar atenção na rotina de vida dele. Em relação à alimentação, a mesma coisa. Em relação ao pensamento também. Às vezes nós nos enchemos de pensamentos negativos, de pensamentos destrutivos, e nós não percebemos que isso está bombardeando a nossa casa mental e desequilibrando a nossa harmonia interna. Por quê? Se eu estou com um pensamento muito depressivo ou muito ansioso, eu vou desregular a minha respiração. Eu vou respirar curto, eu vou desregular minha pressão arterial. Daí a pouco o meu corpo vai começar a reagir negativamente a isso. Segundo a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a nossa mente emite mensagens para as nossas células o tempo todo. Então, se a nossa mente está em desalinho, em desequilíbrio, ela está mandando essa energia para as células do corpo, até que chega um certo ponto, depois de alguns anos, dessas células entrarem em desequilíbrio e os órgãos começarem a se desequilibrar também. Então, se observarmos bem, o ritmo de vida que vivemos na sociedade hoje está sendo prejudicial para o nosso próprio organismo físico e mental também. Esse ritmo acelerado, né, de correr atrás o tempo todo de muita coisa e não perceber a vida que se passa no momento presente, não perceber a realidade da vida que é agora, não perceber belezas simples que estão à nossa volta, porque a nossa mente está sempre preocupada em alguma coisa que a gente pode conseguir lá na frente, no futuro. Então esse ritmo moderno tem causado um exagero de estresse que automaticamente traz desequilíbrio no físico, desequilíbrio nas relações também, porque o indivíduo que ele está assim não encontra paz interior, e ele vai querer buscar essa paz em outras coisas que o mundo não pode dar, mas ele vai buscar no mundo, e aí surgem as chamadas válvulas de escape, e nessas válvulas de escape ele vai tentar se preencher disso, mas ele não vai conseguir se preencher. E aí nós temos as drogas, o álcool, os jogos, as dependências emocionais, várias válvulas que o indivíduo vai tentar suprir essa ausência interior de uma falta de paz, porque simplesmente ele não conseguiu asserenar a mente. Mas aí Kardec continua: o que é supérfluo para uns não se torna necessário para outros, e reciprocamente, conforme suas posições na sociedade. Isso aqui é muito importante. Já expliquei para os irmãos o caso aqui, tá? Olhem bem a resposta dos benfeitores. Ele está falando o quê? Para algumas pessoas, às vezes, o que é supérfluo, que ela joga fora, para outras, aquilo ali é necessário. E o contrário também acontece.
Às vezes para um o que é necessário, para outro aquilo ali não tem valor nenhum. E na sociedade existe isso. Necessidades artificiais que a própria sociedade criou. Olha bem o que os Espíritos respondem. Sim, de acordo com vossas ideias materiais, preconceitos e ambição, e todos os caprichos ridículos aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha um valor de 50 mil de renda e que agora só tem 10, acredita ser bem infeliz, porque não pode mais ter uma grande soma, ter o que chama de sua posição, seus cavalos, criados, satisfazer todas as suas paixões, etc. Acredita não ter o necessário, mas francamente, achais que ele tem direito de se lamentar quando ao seu lado há quem morre de fome e frio e não tem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e nunca acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então os benfeitores vêm falando aqui que muitas vezes o sofrimento que nos acomete é fruto dos nossos próprios preconceitos e ambição, que muitas vezes são cultivados dentro de nós desde a infância devido à educação que recebemos. Uma educação materialista, uma educação egoísta, faz com que a gente sofra por algo que realmente, para uma outra pessoa que tivesse uma visão mais espiritualizada, aquilo ali não teria importância nenhuma. Então nós somos muitas vezes educados na sociedade para ter e não para ser. Porque quando eu falo de educação, eu estou falando de educação no sentido geral. A educação não é só familiar, existe a educação escolar, mas existe a educação social também, que é incutida através dos meninos e das meninas, através da mídia, através da internet, através das propagandas de televisão. Parece que não, mas você vê uma criança assistindo a uma propaganda de uma pessoa bebendo uma vodka e sorrindo no meio de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitos homens, aquilo ali no inconsciente da criança, ela vendo isso até se tornar adulta, vai criando um certo paradigma de vida. Eu lido com jovens e crianças, não, mas jovens e adolescentes na escola, e eu percebo claramente isso. Quando a gente pergunta o aluno ou a aluna o que ela quer ser quando crescer, o que ele quer ser quando crescer, a gente percebe na resposta, muitas vezes, apenas um conteúdo financeiro, um conteúdo que traz status, e muitas vezes o ser não ouve realmente o que a alma dele pede para exercer como profissão. Então o processo educacional ele é muito influente na maneira como a gente enxerga o mundo. Assim como os benfeitores vêm falando que se a gente olhar para baixo, a gente começa a ser mais grato pela nossa vida, pelo que a gente tem, pelo ambiente que a gente vive, né? Por exemplo, olhem para essa imagem aí, meus irmãos. Essa imagem, ela foi tirada uma fotografia de uma situação real. Existem crianças hoje no mundo que morrem de fome, meus irmãos, onde às vezes as mães, elas pegam pedaços de papelão e colocam numa panela cheia de água e cozinham o papelão para dar pedaço de papelão para a criança, para tentar diminuir a dor do estômago dela, por não poder ter algo para se alimentar. Então a gente percebe que quando a gente percebe essa realidade, nós começamos a, primeiro, sermos mais gratos pela vida que temos. E segundo, começa a despertar em nós aquele dever moral de perguntar a nós mesmos: o que estamos fazendo para mudar isso? O que estamos fazendo no mundo para mudar isso? E eu não estou querendo dizer que a gente tem que viajar lá para a África, ou lá para outro país, ou para o Brasil mesmo, tem muitos casos.
e nos tornarmos voluntários e largar tudo necessariamente assim. Pode ser também, mas não necessariamente. Mas o que eu estou fazendo na minha rotina, onde eu posso estar dedicando um pouco ao ideal do bem, para que isso aqui não chegue a acontecer. E isso pode desde levar um prato de comida para alguém que está com fome, mas levar uma palavra para quem está precisando de ouvir, levar um ouvido para quem está precisando de falar, levar algum tipo de benefício, porque isso existe, meus irmãos, porque falta fraternidade no mundo. O alimento que é gasto hoje no mundo, que é consumido, o alimento que é desperdiçado no mundo hoje, daria para matar a fome do planeta, estatisticamente falando. O alimento que é jogado fora. Então, se existe gente passando fome, é porque existe muita falta de caridade ainda no mundo. Então, é uma dimensão que quando a gente começa a se voltar para ela, a gente vai fazendo certas transformações internas dentro de nós mesmos. Na questão 924, Allan Kardec continua perguntando o seguinte: existem males que independem da maneira de agir e que atingem até o homem mais justo. Tem ele algum meio de se preservar deles? E aqui está falando algo bem interessante, porque nós conhecemos várias pessoas e às vezes a gente vê certos casos de famílias, de pessoas, que a gente percebe claramente a causa do sofrimento ali. Mas tem outros casos que a gente olha e às vezes a pessoa ela é digna, ela é honesta, ela anda com retidão, mas mesmo assim às vezes passa por alguns desafios, passa por alguns sofrimentos muito fortes e a gente não consegue às vezes detectar na própria vida onde está a falta daquela pessoa, onde está a falha, onde está o erro que fez com que a vida trouxesse tanta dor. E aí o Espiritismo, a gente percebe que tem um poder muito grande para nos trazer uma explicação. Porque se a dor que estamos sentindo no momento, seja dor física ou dor emocional, ou dor moral, não tem uma causa nessa vida, é porque essa causa está em outras vidas passadas. Alguma coisa que nós fizemos lá atrás, todas as nossas atitudes de outras reencarnações, que é um princípio espírita, ficam registradas na nossa própria consciência, no nosso próprio perispírito, que é o nosso corpo espiritual na linguagem de Paulo de Tarso. E quando nós reencarnamos, nós trazemos esses registros dessas faltas, desses erros, diante da lei divina, que está incutida na nossa própria consciência, nós trazemos dentro de nós. E quando a gente começa a viver aqui na Terra, as atitudes que nós temos, as decisões que tomamos, geralmente são direcionadas por esses arquivos inconscientes. E aí nós caminhamos para um tipo de vida que muitas vezes nem nós mesmos entendemos por que a gente caminha por ali, mas porque aquilo ali foi motivado por um registro lá dentro de nós que está pedindo que a gente passe por aquilo para poder resolver aquilo dentro de nós. Um exemplo: um dia eu estava assistindo uma palestra de um grande espiritualista e perguntaram para ele o seguinte: por que a minha amiga ela era casada com um indivíduo que batia nela? Depois de um certo tempo ela conseguiu se separar dele e começou a se namorar com outro rapaz. Quando foram morar junto, esse outro rapaz começou também a agredi-la fisicamente. Depois de um certo tempo, ela se dissociou dele e começou a se namorar com uma outra pessoa. Quando ela foi morar com essa outra pessoa também a agredia fisicamente. E aí perguntaram assim: qual o problema dessa amiga? Parece que ela atrai isso para ela, mas ela não quer. Será que ela quer isso? E a resposta que ele deu foi bem interessante. Esse espiritualista chama Eckhart Tolle, é um espiritualista alemão.
ele falou assim, olha, a sua amiga, ela vive num condicionamento mental inconsciente. Ninguém quer ser infeliz. Algo que todos nós aqui temos em comum é que todos nós queremos ser felizes. Todo ser humano quer ser feliz. Porém, a mente dela está condicionada num tipo de comportamento. De alguma maneira inconsciente, ela permite isso. Ela permite esse tipo de atitude por parte daquele que convive com ela. Só que ela mesma não sabe. Então, primeiro ela teria que fazer um trabalho interno bem intenso antes de consorciar com alguém para se livrar desse condicionamento. Porque isso tudo acontece no campo inconsciente. De repente são palavras que não são ditas, a pessoa vai ficando muito permissiva, vai permitindo, até chegar num ponto de sofrimento. Agora, se essa pessoa chegou a esse ponto, também não é por acaso. Com certeza ela trouxe alguma coisa internamente lá de trás que faz com que ela sempre caminhe para esse tipo de situação conjugal. E de alguma maneira esse tipo de situação conjugal vai servir para ela aprender alguma coisa internamente e crescer com isso, até conseguir se libertar. Quando tiver processado, reparado esse débito consciencial. Então, com certeza, existem questões até na criação. Às vezes essa pessoa teve um pai que também batia, criou ali, mas também se viveu numa família, se reencarnou numa família dessa forma, é porque existe alguma vibração interna nela que atraiu essa situação. Mas não precisa de ficar nessa situação para sempre. Porque o Espiritismo não prega que a gente fique num processo de dor, ele prega libertação. Mas quando nós compreendemos melhor, nós olhamos para dentro. E às vezes tem algumas situações que a pessoa olha e não tem saída, nem para um lado nem para o outro. Nesse momento, quando a mente não encontra saída, o indivíduo tem que sair para dentro. Ele tem que viajar para dentro. E conseguir descobrir lá dentro o que está fazendo com que ele esteja acorrentado a uma determinada circunstância existencial. Aí Allan Kardec continua. A civilização, ao criar novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Realmente nós criamos novas necessidades. Eu conheço, já vi pessoas que, se ficar sem Wi-Fi, sem internet, entram em desespero durante o dia. Já perceberam como está surgindo uma nova dependência hoje, que é a dependência digital? Nós estamos conectados 24 horas e não percebemos mais como é uma vida desconectada. Eu lembro na minha época de infância, quando chegava tardinha, nós íamos lá para a casa do meu tio, e lá tinha um fogão a lenha, e a minha tia pegava e ia cortando uns pedaços de queijo, e ia assando naquele fogão a lenha, e eu ia torrando um café. Eu era pequeno, quase que não conseguia levantar, eu ia moendo o café para torrar, e a gente ficava ali à tardinha, moendo o café, fazendo café, a mãe, o pai, roçando, os meus tios, e batendo um papo e contando sobre os casos do dia. E ali contava histórias. Não existia celular nessa época. Não existia internet nessa época. Computador também não existia, porque eu sou bem antigo, né? 43 anos já, graças a Deus. Não existia. Mas nós vivenciávamos um estado de presença, de bater um papo à tardinha, tão bom. Hoje quase que a gente não se dá o direito mais de parar. Eu já vi situação de ter, às vezes, um grupo de amigos reunidos, aparentemente reunidos, mas cada um com o seu celular olhando ali. É lógico que o celular é importante, é um instrumento de trabalho, um instrumento de comunicação, é uma obra maravilhosa que Deus permite. Mas o que a gente percebe é que ele também, quando entra em excesso, ele cria uma necessidade psicológica que ela não é real. Às vezes eu faço o teste num domingo, que eu não preciso de acessar a internet para trabalhar para nada, eu deixar o celular, quase desligar o celular, e ficar o dia inteiro sem fazer nada de eletrônico. Eu vou andar de bicicleta, eu vou caminhar, vou na casa da mãe, vou comer alguma coisa. No final do dia eu percebo como que a minha mente está diferente. Aí eu começo a perceber como é uma vida sem conexão. Então, o que os espíritos estão perguntando, e isso aqui foi no século XIX,
Se a civilização cria novas necessidades, cria, só que não são necessidades reais, mas cria e muitas vezes cria uma dependência e sofremos por causa disso. Olha o que eles respondem. Os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima e se poupa das decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres daqueles que parecem os mais felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se desfrutam desses prazeres somente para si, são egoístas. Então virá o reverso. De preferência, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas essa felicidade não é para ser invejada, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será levada em conta, se a suporta com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: felizes os que sofrem, pois serão consolados. Muitas vezes o sofrimento que visita o nosso coração nos abre para uma realização muito mais profunda na vida, para uma percepção muito mais profunda da existência, que nos traz um sentido de completude muito maior. Chico chamava a dor de irmã, a irmã dor. Muitas vezes a dor nos desperta para algo importante. Agora, meus irmãos, a gente olha o mundo com tanta loucura, com tanta coisa boa também, porque o mundo tem muita paz, tem muita caridade, tem muita gente fazendo caridade, tem muita gente querendo o bem do outro, existe isso. Mas existe muita loucura também, muita inconsciência também, né? E esse mundo poderia estar bem melhor do que está, se nós estivéssemos melhor, nós, humanidade. Quando nós falamos, por exemplo, da fome, só para ter uma ideia, o que se gasta com escola e livros e alimento não deve chegar nem a 30% do que se gasta com armas. O custo bélico no mundo, de países contra países, é algo exorbitante. Então, lembrando de Pitágoras, né, que a gente deveria educar as nossas crianças para que não tenhamos que punir os nossos adultos, às vezes eu vejo algumas propostas mundiais e eu vejo as coisas distorcidas. As pessoas caminhando por um lado quando deveriam estar caminhando para o outro. Porque a única coisa que vai mudar o mundo é a educação. A educação no sentido profundo do termo, do latim educare, de transformar a mente do indivíduo. Porque o mundo não vai mudar enquanto o homem não mudar a sua mente, a sua mentalidade. Pode mudar regimes políticos, sociais, que não adianta. Enquanto o homem não mudar o seu coração, esse mundo não muda. Então o objetivo tem que ser a transformação consciencial, é o reino de Jesus que ele veio trazer. Então a proposta do mestre, a proposta espírita, espiritualista, é a transformação do ser, e estaria bem melhor. Mas aí, olha algo bem interessante aqui que Allan Kardec pergunta, e a educação moderna tem mostrado cada vez que isso é uma realidade. Ele pergunta na questão 928 o seguinte: pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos males não surgem por não seguirmos essa vocação? E eles respondem: é verdade. E são frequentemente os pais que, por orgulho ou vaidade, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por causa desse deslocamento, comprometem sua felicidade. Serão responsabilizados por isso. Isso aqui está intimamente ligado ao processo de educação. O que é vocação? É o dom que nós trazemos aqui. E todos nós trazemos algum talento, algum dom aqui. É só observar as crianças pequenas que a gente percebe claramente que cada um tem uma aptidão para uma coisa. Tem crianças que desenvolvem mais na área da música, tem crianças que gostam mais na área da linguagem, fala, se comunica. Tem crianças que desenvolvem mais na área do esporte, movimentação física. Outros na área da construção, outros na área da matemática, que tem a ver, outros na área da inteligência emocional, de sentir o que o outro está sentindo. Cada um já traz uma aptidão natural.
Só que o nosso processo educativo não pega a criança e direciona para aquilo que ela realmente gosta de fazer. Muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, até o adulto, ele direciona a sua vida olhando determinados conceitos que foram impostos nele, e ele acaba não desenvolvendo aquilo que a sua alma pedia, que o seu coração pedia. E às vezes o indivíduo ele vai se tornar um advogado quando ele queria ser um músico. Às vezes ele vai se tornar um médico quando ele queria ser um mecânico. E aí a nossa sociedade, dentro dessa padronização, que Rubem Alves chamou de normopatia, né? Essa coisa de todo mundo estar seguindo sempre do mesmo jeito e não levar em conta as características que cada um tem na sua personalidade, as diferenças que cada um tem, essa padronização excessiva acaba ocorrendo também naquilo que o indivíduo vai fazer. Agora, quando o indivíduo descobre o que ele gosta de fazer e faz isso, ele se realiza profundamente. Porque é como se ele encontrasse o seu sentido de estar aqui no mundo, a sua vocação. E cada um tem uma vocação para uma coisa. Só que se o indivíduo não exerce essa vocação, na linguagem do Evangelho, ele não multiplica esses talentos, ele acaba podendo entrar no risco de entrar em depressão, num estado de melancolia, porque é como se ele não tivesse se manifestando para o mundo, realizando, trazendo o que ele tem de bom para o mundo. Eu conheço casos de indivíduos que entraram conheço um específico, eu não vou falar o nome, não tem problema, mas o indivíduo ele tinha, né, um talento muito grande para a área da música, mas depois ele se dedicou a uma profissão totalmente burocrática. E eu conversando com uma pessoa parente dele, ela me falou que quando ele começou naquele trabalho puramente burocrático, mexendo só com papel, ele foi ficando cada vez mais triste, mais deprimido. Então é muito importante fazermos essa visita interior para sabermos qual é o nosso caminho aqui. Será que nós estamos trilhando o nosso caminho, do nosso espírito, da nossa alma, ou nós estamos trilhando o caminho que os outros querem para nós, que a sociedade diz que é o melhor? Quais são as escolhas que estamos fazendo, né? Mahatma Gandhi diz que a paz é a qualidade mais fina da alma, mas ela se desenvolve por meio da prática. E aí entra uma questão importante, porque às vezes nós temos determinadas teologias que pregam que é possível, de repente, o indivíduo entrar num estado de plenitude, num estado de satisfação existencial do dia para a noite. E o Espiritismo ele é bem racional em relação a isso, mostrando que tudo na natureza é gradativo, a natureza não dá saltos. Qualquer transformação que nós queremos para a nossa vida, para melhor, ela tem que começar já e devagar. Ela tem que começar e tem que haver aquela paciência de ver o resultado a longo prazo. O mestre de Allan Kardec na área educacional, chamado Pestalozzi, dizia que a verdadeira educação é aquela que cria hábitos, novos hábitos. Então a educação espiritual, então, nem se fala. A educação espiritual não é aquela teoria onde a gente vai decorar frases e repeti-las, frases do Evangelho, frases de qualquer livro sagrado. Isso é apenas uma informação mental que é importante para nos apontar o caminho. Mas a transformação espiritual, ela acontece quando nós vamos mudando os nossos hábitos diários, a nossa maneira de falar, as palavras que escolhemos para proferir, as atitudes que temos no dia a dia, questões às vezes tão simples e que passa despercebido, e às vezes aqui está nos prejudicando, e é importante mudar. Porque se não houver hábito, mudança de hábito, não há mudança do ser, fica só aparente, fica uma casca apenas. E a gente tem percebido isso muito, inclusive por parte de vários religiosos de diversas religiões, onde a gente percebe religiosos pregando em nome de Deus, mas o coração está todo envolvido em raiva, em mágoa,
em ódio. Então isso é só casca. Jesus chamou esse pessoal de sepulcros caiados. São brancos por fora, mas podres por dentro. Jesus, ele veio trazer a nossa consciência para perceber que a mudança ela tem que ser real, porque senão não vale a pena. E essa mudança real não acontece do dia para a noite. Aí nós temos que nos perdoar também, de não conseguirmos perdoar, nos modificar do dia para a noite também. É gradativo. E aí como que começa isso? Como que a gente pode iniciar práticas e hábitos diários que fazem a gente encontrar mais essa paz interior diante desse mundo, às vezes, tão atormentado? Eu vejo, dentro da minha visão ainda bem pequena, mas eu vejo que são duas coisas, meus irmãos. Um processo de introspecção e depois um processo de extroversão para o bem. Então, a primeira coisa que é importante fazer nesse mundo tão atordoado é tirar um momento diário para nós mesmos. Às vezes nós não tiramos esse momento para nós. Nós ficamos tão ligados nas nossas preocupações, naquilo que a gente tem que dar conta, que a gente não tira um momento para sentir o nosso próprio ser, para visitar o nosso eu interior. Santo Agostinho falou disso quando ele deu um exemplo do que ele fazia. Ele, todo final da noite, ele parava e visitava o dia dele, e via como tinha sido o dia dele, e procurava encontrar um equilíbrio, um eixo antes de dormir. Cada um tem um momento que pode escolher. Eu gosto muito da parte da manhã, ao acordar, através de uma prática da meditação. E eu sei que vários aqui praticam a meditação e sabem do que eu estou falando. Quando a gente para um momento diário e faz a meditação, muitas vezes a nossa mente enche de vários pensamentos que estão nos preocupando. E esses pensamentos, eles vêm, como nós estamos praticando naquele momento a meditação, a gente deixa aquele pensamento passar e volta a observar a respiração, volta a sentir o corpo. Daí a pouco aqueles outros pensamentos vêm. Alguma coisa que tem que fazer naquele dia, alguma coisa que aconteceu no dia anterior, ou 10 anos atrás, vem, deixa passar e volta. E esse momento como um todo é como se fosse uma visita ao Deus interno, ao nosso próprio ser, e é um momento que a gente começa a perceber que uma coisa é a nossa vida, que acontece agora, outra coisa é a situação de vida. A situação de vida dificilmente está perfeita. Na verdade, nunca vai estar perfeita, sempre tem problema. Em todas as pessoas tem problema. A nossa vida, não. A nossa vida que é agora, não há problema nela. Nós estamos aqui agora, partilhando algumas reflexões espíritas e espiritualistas. Se eu fizer uma pergunta, qual é o nosso problema agora? Qual é o seu problema agora? Você tem algum problema? Se olhar a situação de vida, nós vamos encontrar. Mas se olharmos a vida que está acontecendo agora, nós temos algum problema agora, nesse momento, nesse exato momento? Não. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, estudando o Espiritismo, aqui não há problema. Mas quando a nossa mente começa a disparar em pensar sobre as coisas, aí enche de problema. E às vezes situações que a gente deveria apenas lidar com elas, quando elas se apresentarem, ela faz começar a fazer a gente sofrer antes, é a chamada preocupação. Antes da situação chegar, a gente já está sofrendo. Vai viajar semana que vem, já começa a perder noite de sono, preocupado se pode acontecer algum acidente, alguma coisa assim. Então a nossa mente nos traz sofrimento. E o despertamento espiritual é quando a gente começa a sair dessa escravidão mental e perceber que a nossa vida que está acontecendo agora, ela é bênção pura, porque nós estamos respirando, nós temos roupa para vestir, nós temos teto sobre o qual a gente pode dormir. Então a nossa vida agora, nós temos que agradecer. E aí as situações difíceis nós vamos lidar com elas, mas não transformá-las em problema. A mente transforma situações em negatividade. Por quê? Porque nós interpretamos as coisas de acordo com esses conceitos que a gente vai carregando. Então algumas coisas a gente julga, isso aqui é ruim, outra coisa, isso aqui é bom.
Mas às vezes aquilo que é ruim para mim, se eu olhar de uma maneira diferente, eu vou ver que aquilo ali não é um problema. Às vezes é apenas uma situação que eu tenho que lidar com ela. Então, percebem como que nós somos escravos da nossa mente? A dimensão espiritual, ela transcende a mente, a gente passa a olhar mais longe. Peraí, vamos lidar. Eu conheço pessoas que passam por dificuldades acerbas, dores intensas, e mesmo assim a pessoa está sempre com um sorriso nos lábios, está sempre com um pensamento positivo, está sempre com um otimismo interno, porque ela não está escrava da mente. Então, tirar um momento diário para fazer essa visitação ao eu, isso é um processo de auto-amor. Reconhecer o nosso corpo, seja através de uma prática do yoga, seja através de uma meditação, conhecer o corpo, sentir a nossa respiração. Já perceberam que quando a gente mais presta atenção na respiração, ela se normaliza? É só começar a observar a respiração que ela se normaliza. E a gente entra numa certa calma interna. Se a gente começar a prestar atenção nos órgãos, eles se normalizam também. Eles passam a funcionar melhor. Então essa prestar atenção com carinho em nós mesmos é muito importante, conjugado com essa outra prática, aliviar a dor do outro. E aí nós temos primeiro da introspecção, a imagem desse monge aí sentado em meditação nessa paisagem linda. A outra imagem é da Madre Teresa de Calcutá dando comida na boca de uma criança que está precisando. Sem a caridade também não há transformação consciencial. A internalização, o estado meditativo, o estado de bem-estar, ele tem que estar conjugado com a prática no bem, porque senão fica egoísta. E quando a gente alivia a dor do outro, a gente alivia a nossa dor também. Quando a gente percebe os desafios do outro, a gente percebe que todo mundo passa pelos mesmos desafios que nós passamos. E aí vem um sentimento de vem um sentimento de fraternidade real. E praticar o bem, ele é bom, a prática do bem, não porque o indivíduo tem que ficar pensando no retorno que a vida vai dar. Porque às vezes nós raciocinamos dentro de uma lógica assim, né? Eu vou fazer o bem ao outro e esse bem vai voltar para mim. Com certeza, o bem que a gente faz é sempre um advogado nosso diante das leis divinas. Mas a gente percebe que a recompensa do bem praticado, ela acontece de uma forma diferente. Ela acontece de dentro para fora. Quando nós nos propomos a fazer algum tipo de trabalho que vai levar alívio à dor do outro, nós somos recompensados de uma forma muito maior do que aquela energia que nós desprendemos. Eu sinto isso muito prático. Por exemplo, o trabalho que a gente faz é mínimo, né? É muito pequeno. Mas a gente aí está sempre fazendo um estudo na casa espírita, fazendo algumas questões, algumas práticas externas. Mas eu percebo, por exemplo, depois de um estudo de quarta-feira, toda quarta-feira nós temos nossa reunião aqui. Como que a minha noite de sono de quarta para quinta é diferente? E isso já acontece há mais de 10 anos que nós estamos aqui no estudo. É sempre assim. Na quinta-feira eu acordo numa disposição, numa energia, numa coisa diferente, que eu percebo claramente que foi ocasionado pela reunião de quarta. Então, geralmente, as coisas mais importantes que eu tenho que fazer, às vezes mais desafiadoras, seja no trabalho, em qualquer, eu deixo para quinta-feira, porque eu me sinto mais preparado para fazer aqui. É como se a gente tivesse ingerido uma energia que é fruto dessa comunhão que nós temos aqui na Casa Espírita. Quando nós estamos aqui, por exemplo, estudando juntos, o trabalho está sendo de todos nós, porque a espiritualidade ela está, de certa maneira, trabalhando a energia anímica de todos nós aqui e beneficiando os irmãos espirituais que estão aqui precisando de ajuda. E às vezes nós saímos leves justamente por causa disso, porque nós desprendemos uma energia em prol do outro. De alguma maneira nós estamos também desenvolvendo esses talentos, seja através de uma prece, de uma palavra, de um passo magnético, de um silêncio, de uma vibração. Todos nós fazemos parte do trabalho espiritual. E quando nós começamos a expandir esse trabalho para a nossa vida diária, nós percebemos isso acontecendo também. Quando a gente para com o irmão na rua e começa a falar sobre espiritualidade,
a gente percebe que muda aquela atmosfera ali. Quando a gente vai em alguém e a gente sente uma compaixão por alguém e há uma possibilidade de ajudar, a gente se sente bem com aquilo ali também. Então a gente percebe que essas duas questões conjugadas é que podem nos trazer a paz interior, a paz que podemos ter aqui na Terra, mesmo diante dessa situação, que é a introspecção saudável, onde nós refazemos as nossas energias, seja através de uma oração diária, de uma meditação diária, seja alguma prática que nos traz para nós mesmos e faz a gente sair desse fluxo atordoado do mundo. E a outra, a prática do bem, a prática da caridade. Está, de alguma maneira, além do nosso trabalho profissional, além das atividades normais, dedicando um tempinho ao voluntariado, a fazer aquilo totalmente descomprometido. A nossa casa espírita aqui tem várias tarefas e precisa de vários trabalhadores, tem tarefas de todo porte aqui, tanto na área do estudo, na área da mediunidade, na área do passe magnético, na área da assistência social, na área da evangelização. Se nós escolhemos tirar um pouquinho para nos dedicar a isso, a gente percebe como que isso nos faz bem. Então nós percebemos que nesse mundo nós estamos precisando muito dessas duas práticas. Meus irmãos, vamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. Gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês nas reflexões, agradecer a direção da casa, a oportunidade. Gostaríamos de convidar aos irmãos rapidinho para fazermos uma prática de um silenciamento, para sentirmos um pouco essa primeira parte que falamos aqui da meditação. É possível, meus irmãos? Podemos fazer? Então vamos lá. Vou pedir para os irmãos fecharem os olhos, procurarem trazer a atenção toda para a respiração e observar o fluxo de oxigênio entrando pelas narinas e saindo. Vou pedir aos irmãos para respirarem profundamente uma vez, pode encher o peito e a barriga, segurar lá em cima e soltar o ar bem calmamente. Isso, meus irmãos. Comece a observar os pensamentos que chegam, deixe os pensamentos passarem e mantenha apenas na respiração. Não se importe com qualquer barulho, com qualquer som em volta, permita que todos os sons aconteçam e permaneçam apenas na respiração. Sinta suavemente a região do rosto, dos olhos, relaxe. Vá trazendo a consciência para a região do pescoço, dos ombros. Perceba se há algum músculo contraído, algum nervo tenso e relaxe. Vá soltando os braços, vá soltando as mãos, os dedos das mãos, as palmas das mãos. Vou pedir para respirar mais uma vez bem profundamente, meus irmãos. Pode encher o peito e a barriga, segura lá em cima e solta vagarosamente. Isso. Agora deixe a respiração natural, sem tentar controlar, apenas observando. Observe todos os movimentos internos, emocionais, se há ansiedade, se há algum tipo de agitação interna. Permita que elas estejam aí e perceba que elas vão se acalmando, apenas pelo ato de você observar e respirar. Observe o abdômen expandindo e contraindo através do fluxo respiratório. Continue observando a respiração. Sinta a região das pernas, dos joelhos. Vá descendo lá para os pés. Sinta a sola dos pés no chão, os dedos dos pés. Os pés é a base que nos sustenta o dia todo, que nos leva para os lugares. Sinta essa presença dessa energia da terra chegando através dos pés. Procure sentir o corpo todo, da cabeça até os pés. Na medida que vocês expirarem, deixa sair junto com o ar todas as preocupações, todas as tensões. Vá liberando isso tudo, essas energias.
vá se esvaziando dessas coisas, vai ficando leve. À medida que vocês inspirarem, deixe entrar junto com o oxigênio energia de luz. Deixa que essa energia de luz branca vá envolvendo suavemente o cérebro, os neurônios, vai trazendo uma paz, uma tranquilidade, uma calma interior. Deixa essa luz ir descendo suavemente pela região da laringe e chegando suavemente à região cardíaca. E essa luz envolve o coração, e essa luz vai se espalhando pelos órgãos internos, chegando a todas as células, preenchendo todas as partes do corpo. Continue observando a respiração. E essa luz vai se espalhando e chegando até os pés. E onde essa luz chega, vai trazendo um estado de paz, de completude. Sinta essa luz interior. Perceba que essa luz é a mesma luz que já existe aí dentro de você. Você é a luz. Nós somos luzes, filhos de Deus. Procuremos sentir essa luz que nos envolve da cabeça até os pés, internamente e externamente. Nós respiramos dentro dessa luz. Observe os pensamentos que vão chegando, deixe esses pensamentos passarem, deixe eles ir embora e volte a observar a respiração e sentir a sua própria presença aqui e agora. Observe os barulhos em volta, não pense sobre eles, apenas ouça barulho na rua, o som da minha voz. Comece a perceber o silêncio que existe nos intervalos de cada som. Todo som nasce no silêncio e morre no silêncio. Perceba esse silêncio por detrás de tudo. Vá trazendo esse silêncio para a sua própria mente. Vai silenciando os pensamentos. Vai acalmando as emoções e continue respirando. Essa energia que estamos sentindo é a própria energia de Deus que está presente aqui e agora. É a aura do Cristo que nos envolve neste momento e nos traz a paz de simplesmente ser. Procuremos manter nesse estado de paz. Vou pedir para novamente os irmãos respirarem bem profundamente. Solte o ar bem devagar. Isso. E deixe a respiração agora seguir o seu fluxo natural, sem tentar controlar. Permaneçamos nesse estado de paz. Podem abrir os olhos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus permaneça conosco.